Olá, meu nome é Yuri. Oi, eu sou o Arthur. E eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Roda a vinheta! A primeira parte deu certo. Meu Deus. Tá bom já. Vai, ó. Acabou o vídeo. Bom, estamos com duas pessoas diferentes aqui hoje. São as duas pessoas que juntamente comigo começaram o canal, então se você acompanha há um pouco mais de um ano, você não lembra desses dois meninos tão bonitinhos aqui. Bom, eu convidei eles aqui hoje porque muitas coisas vão mudar nas nossas vidas e vai ficar um pouquinho mais difícil da gente se encontrar. Tchau. Enfim, esse moço aqui vai participar do ano missão e esse daqui provavelmente vai pra faculdade, né? Então, só eu vou ficar aqui mesmo. Bom, estamos na lição de número 14, que tem como título A Família que Deus Escolheu para seu Filho. A história basicamente vai contar um pouco da linhagem de Davi até Jesus, que o cumprimento das profecias foram muito claros do que iria acontecer. Bom, Maria e José foram as pessoas escolhidas por Deus para gerar Jesus e para criá-lo. Maria e José estavam prometidos em casamento um para o outro. Então, certo dia, um anjo apareceu para Maria e falou assim: ó Maria, você tá grávida. E esse carinha aí vai ser Jesus e você vai gerar o Filho de Deus. Maria, com certeza, ela ficou muito assustada, mas muito feliz com tudo isso que estava acontecendo. Porque ela tinha a oportunidade de gerar aquele que seria o libertador do mundo. Eu acredito que para qualquer mãe isso seria um motivo de muito orgulho. Apesar disso, vinha toda uma coisa social que acontecia naquela época, porque era muito difícil você lidar com uma pessoa que aparecia grávida e que estava noiva. Para as pessoas, ela ia ter se relacionado com outro homem, ou até mesmo com José. Isso seria motivo dela ser morta e ser devolvida até para os seus pais. José até estava pensando em devolvê-la para os seus pais e acabar com o contrato de casamento. Então o anjo de Deus chegou para José e falou assim: olha José, Maria está grávida, mas foi o Espírito de Deus que gerou em Maria o filho. E não é que ela engravidou de uma outra pessoa ou que ela se relacionou. Pode ficar tranquilo aí, tá, José? Fique calmo. Fica de boa que é de Deus, tá? Então José, ele aceitou tudo isso e com muita honra por gerar o Filho de Deus. É muito interessante também analisar o enredo histórico, porque mesmo assim José, ele pensou, ele na cabeça dele sozinho no quarto, assim, pensando em voltar tudo, quebrar o contrato, mas no íntimo dele, no espiritual dele, porque toda a sociedade ao redor já sabia daquilo, já apontou o dedo, adúltera, teve caso com outra pessoa, tá grávida de outra pessoa, nem casou ainda, já tá grávida. E José primeiro pensou, agiu, orou e Deus mandou um anjo para comunicar com ele, mostrar para ele qual era a realidade e assim continuou. Maria e José juntos para sempre. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante na história de Maria e José foi analisar o lado de Maria. Maria foi escolhida porque ela era uma mulher de muita fé. E Maria, ela não tinha uma idade muito avançada, ela era bem novinha, provavelmente na adolescência ainda ela tinha engravidado. Então tudo isso causava muito choque nas pessoas que estavam ao redor. Aquela era uma sociedade totalmente opressora. É claro que ter relações antes do casamento não é algo certo, mas aquilo era tratado como um caso de até morte para uma mulher. Morte pública. Morte pública. E isso com certeza fez ela se sentir muito oprimida pelas pessoas. Não era apenas uma questão sociológica, era uma questão de fé. Ela tinha que confiar em Deus e saber que Deus ia livrar ela de todo mal e ter a consciência de que ela não fez nada de errado. Mas mesmo assim as pessoas na rua apontavam o dedo e falavam que ela era, como ele disse, adúltera ou teve um caso com outro homem. É engraçado mesmo rever esse ponto de vista de Maria. Provavelmente foi muito difícil para ela. Provavelmente não, com certeza foi muito difícil para ela. Porque Deus fez uma proposta para ela, ela aceitou
E depois de tudo isso que aconteceu, o preconceito, a discriminação e todas as consequências que o mundo, que Satanás colocou para ela. E ainda teve José, e depois o homem trabalhador que corria atrás do seu futuro, corria atrás para construir sua família e confiou nela. Primeiramente ele confiou na Maria, que Maria contou para ele, depois o anjo veio e confirmou e mostrou qual que seria o caminho dali para frente. Muito digno, muito humano da parte de Maria e José aceitar esse desafio. Eles poderiam ter falado não, mas eles aceitaram. É curioso também analisar o caráter, a comunhão que José e Maria tinham com Deus. Porque se fosse qualquer outra pessoa que Deus estivesse falando, através do anjo, através do Espírito, para que aceitasse esse desafio, eles poderiam ter a livre escolha de falar não. Por quê? Porque José e Maria, eles tinham uma grande comunhão com Deus. E isso fez a total diferença nessa escolha da vida deles. Porque eles sabiam que poderiam enfrentar vários desafios ao longo da sua vida por conta dessa simples escolha. Então a comunhão que eles tinham, a fé e toda a crença num Deus maior fez total diferença nessa escolha que mudou realmente a vida deles. Eu fico imaginando muito na época da criação de Jesus. Criar o Filho de Deus, o libertador, a resposta de oração, o cumprimento de uma profecia era algo de muita responsabilidade. Eles tinham que guiar Jesus no melhor caminho e guiar Jesus nas leis de Deus e fazer com que ele aprendesse sempre muita coisa. Maria foi responsável por ensinar ele tudo, até que ele crescesse. Ela ensinou para ele as leis da Bíblia, ensinou as leis de Deus, ensinou também as coisas necessárias para que ele pudesse ter uma vida social muito boa. Então ela não ensinou apenas o teológico, ela ensinou também a ciência para que Jesus pudesse ter conhecimento de tudo. E também, dá para dar um gancho aqui, com uma frase que é muito interessante, que diz que Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então naquele determinado momento, ela não poderia ser a pessoa mais capacitada, a pessoa com os instrumentos mais aprimorados para poder criar aquele filho, que era realmente um grande trabalho. Mas ela confiou num Deus maior, confiou no amor de Deus e aceitou o desafio, crendo que ele tinha o melhor para ela. Com certeza, essa dúvida surgiu em Maria quando o anjo apareceu. Será que eu sou capacitada para criar, cuidar do Filho de Deus, que também é o meu filho, mas é o Salvador do mundo inteiro? Realmente foi uma responsabilidade muito grande que Maria e José aceitou naquele momento, que salvou todos nós. Maria e José, eles aceitaram o desafio de criar o Salvador do mundo. A pessoa que viria nessa terra nos libertaria de todas as coisas ruins e perdoaria todos os nossos pecados. Jesus, ele decidiu descer no céu para vir aqui na terra, ser pisado, ser cuspido e ser por nós maltratado. Então a gente pode tirar de importante dessa lição que Jesus, ele por amor a nós seres humanos, a toda a humanidade, ele saiu do conforto que ele estava, que ele tinha e que ele merecia para poder vir salvar a gente, porque ele realmente nos ama. Então a gente tem que fazer não igual ao povo de Israel, mas sim acatar essa oportunidade e tentar tirar o melhor disso, sempre buscando o caminho de Jesus. Então por isso, celebre o Natal. Esteja com a sua família e se relembre do nascimento do libertador do nosso universo. Que você possa ser muito abençoado e que Deus viva em seu coração o resto do ano. Um Feliz Natal! Tchau!